Você já ouviu falar de Beginning After the End? Um isekai com uma arte linda, um protagonista que renasce como um bebê, poderes mágicos, elfos, dragões, ou seja, tudo que a gente já viu antes, certo? Mas será que esse anime é só mais um isekai genérico ou ele traz algo novo à mesa? Hoje a gente vai analisar a fundo esse grande anime, seus pontos altos e suas grandes promessas e também os deslizes que o colocam no radar dos clichês dos isekais. Fique comigo até o final porque a análise vai pegar fogo. E já me responde aí nos comentários, você acha que esse anime entrega algo realmente diferente? Ou é mais um caso de começa bem, mas escorrega nos clichês? Então, bora pro vídeo. Primeiro, vamos dar o crédito, né, que o anime merece. A ideia inicial de The Beginning After the End é diferente do isekai tradicional. Dessa vez o protagonista não era um fracassado solitário do nosso mundo que morreu de forma patética. Pelo contrário, Arthur, ou melhor, o Rei Grey, era um monarca poderoso, respeitado, temido e altamente estratégico no seu mundo anterior. E quando ele reencarna, ele não precisa aprender a ser forte, ele já é forte, ele já é estratégico. Esse momento foi muito interessante e até refrescante. Ver um bebê com mentalidade guerreiro, tentando controlar seus instintos e poderes, gerou momentos até que bem engraçados. Eu dei bastante risadas, assim, de ver um rei todo imponente e indefeso como um bebê, né? E foram momentos até originais também. Essa quebra de clichê do fracassado que ganha tudo já é um bom indicativo de que o anime vai ousar. Mas ao longo da primeira temporada, será que ele ousou mesmo? Bom, aqui começam os problemas. O Arthur é forte, forte demais. E até aí tudo bem. O problema é que ele praticamente não tem desafio real. Desde os primeiros episódios, tudo que ele faz dá certo. Ele aprende magia rápido, ele domina técnicas únicas, ele supera mestres. E mesmo quando parece que vai perder, é só um nerf temporário no roteiro. Ele perde basicamente pro roteiro só para justificar um upgrade, né? Um power-up apelão que ele vai conseguir no futuro. O cara, ele é um gênio da magia, do combate, da estratégia, né? E o anime mostra que muito disso é devido à vida anterior que ele se lembra. Então, assim, foi muito bacana eles fazerem esse paralelo. Então, assim, já é uma quebra de clichê muito legal mesmo. E, assim, eu percebi também um clichêzinho, assim, que me incomodou um pouco. Que ele cai naquele estereótipo de protagonista de isekai, que ele é irresistível para todas as mulheres para a qual ele aparece. Né? Isso aí parece familiar para vocês, né? Sim, gente, é o bom e velho protagonista de isekai, né? Escrito para ser desejado por todos e desafiado por ninguém. E isso para mim tira bastante do drama e do impacto da história, como fez Tsukimichi Moonlight, por exemplo, o cara rejeitado por ser feio, né? Foi bem bacana, foi uma quebra de expectativa muito legal que poderia se repetir mais nos isekais. Outro ponto que me incomodou foi o ritmo, né? O anime, ele começou promissor, o treinamento é bem interessante até, mas depois disso o Arthur ficou meio, assim, sossegado na cidade, a história parece que começou a estagnar, né? Fica girando em torno de tramas escolares, interações sociais mornas, aqueles conflitos que não empolgam ninguém. E cadê os vilões? Bom, nenhum bate de frente com ele praticamente. Não tem uma ameaça palpável, não tem uma presença constante do mal. Tudo é diluído, a gente não tem aquela sensação de, cara, como seria uma luta do protagonista contra esse cara, né? A gente sabe que ele vai chegar e vai solar todo mundo. O máximo que temos, assim, são alguns inimigos genéricos, uns momentos de tensão que são resolvidos assim rápido demais, né? E sem um antagonista à altura. O protagonista parece estar de férias no mundo mágico e não em uma história épica, que é o que a gente gosta. E lógico, né? Não pode faltar aquele famigerado harém, que me desculpa, galera, é uma coisa que realmente eu não entendo como que os mangakais, assim, eles não entenderam que esse negócio já tá saturado, já tá chato, já tá desconfortável, as pessoas não aguentam mais, mas infelizmente tá lá, né? Conforme o anime avança, vai começando a ficar óbvio que todo mundo que cruza o caminho do Arthur se encanta por ele. Tem a elfa, tem a humana, tem a princesa, né? Todas as apaixonadas, todas encantadas e todas disputando o seu espaço. E o mais curioso, Arthur nem parece dar muita abertura, mas o roteiro faz questão de deixar claro que ele é irresistível. Esse tipo de construção é mais um ponto que reforça os clichês do isekai. O protagonista perfeito, amado por todos, que nunca erra. A sorte dele é sempre absurda, o roteiro parece protegido por um escudo de conveniência, e isso, a longo prazo, compromete bastante o impacto emocional da narrativa.
Mas nem tudo é problema, tá, galera? E eu quero ser justo aqui. Uma das coisas mais legais do Arthur é que ele usa o conhecimento da sua vida passada como rei. Isso eu achei muito origem de verdade. Não é só força bruta. Ele realmente age de forma estratégica. Ele entende as estruturas sociais, ele domina a política básica, ele entende o contexto que aquele mundo está inserido, e isso acelera muito a sua ascensão no novo mundo. É como se o anime estivesse dizendo, não é só porque ele tem poder, é porque ele sabe como usá-lo. Isso adiciona uma camada de profundidade que muitos Isekais não têm. Afinal, se é para ter um protagonista overpower, pelo menos que ele use a cabeça. E eu acho que esse anime ele trabalha muito bem isso com o protagonista. Outro momento assim que vale destacar assim, é a infância do Arthur, né? Do Arthur. Como bebê e criança, o anime consegue arrancar boas risadas. Eu ri muito nos primeiros episódios, assim, sabe? É bem divertido ver como um rei adulto tenta lidar com o corpo frágil e os impulsos infantis. As interações com os pais, as trapalhadas com magia descontrolada, tudo isso cria um laço afetivo com o público. E foi ali, no começo, que eu acho que o anime brilhou mais forte. Se o ritmo e o desafio, na minha opinião, tivessem se mantido naquele nível, estaríamos falando de uma obra muito mais impactante, com certeza. Mas por que isso incomoda tanto, né? Assim, na verdade, porque o gênero Isekai tem um potencial gigante. Ele pode explorar identidade, política, ética, cultura, filosofia, mas quando caímos nos mesmos tropeços de sempre, acaba, assim, o protagonista perfeito, sem um drama real, com harém e roteiro preguiçoso, a gente deixa de usar o Isekai como uma ferramenta de reflexão e passa a usá-lo como uma fantasia vazia. E é por isso que o anime divide tanto opiniões, pelo que eu tenho observado aí na internet, nos comentários de vídeos, né, sobre o anime, né? Tem quem ame pelo visual, pela jornada de poder, né? Tem gente que também gosta de protagonista overpower, né? Eu particularmente acho que apenas One Punch Man conseguiu trabalhar bem com essa questão de protagonista overpower, mas assim, tem gente que gosta, né? Fazer o quê? É um gosto pessoal meu. Eu acho que tem que ter um desafio para gerar aquela expectativa. É isso que deixa tudo legal, assim, né? Mas também tem quem critique, né? Com razão, o fato de que o anime prometeu mais do que entregou, né? Então, assim, mas, assim, ainda tem esperança, tá? O anime, ele tá caminhando para sua reta final da primeira temporada e pode surpreender bastante. Já foi confirmado, inclusive, a segunda temporada. Então, assim, talvez traga um vilão à altura, talvez o Arthur tenha que sacrificar algo real, talvez o conflito escale de forma digna, mas para isso acontecer, o roteiro precisa parar de proteger o protagonista, né? Todo mundo que aparece que é supostamente mais forte do que ele é basicamente alguém que vai ensinar ele, não é nunca alguém do mal, é sempre alguém aliado a ele, né? E talvez a gente precise de alguém que traga esse conflito e escale de forma digna, mas para isso acontecer, né, a gente precisa de alguém para machucar ele de verdade, para colocar ele em dúvida, né? Só assim ele deixará de ser um boneco perfeito e se tornará um personagem memorável. Mas tem um ponto que, assim, que realmente me surpreendeu bastante nesse anime, de verdade mesmo, assim, eu até meio que tomei um susto quando eu vi isso, né, que quase nenhum Isekai faz, que é o seguinte, pessoal, o Arthur não é um pervertido, né, um grande abraço aí pra Mushoku Tensei, isso mesmo, num gênero onde protagonistas costumam ficar constrangido com qualquer cena de banho ou tropeçar em cima de garotas a cada 2 episódios, o Arthur se destaca pela maturidade emocional e o foco, né, quando ele encontra um pequeno spoiler aqui que não vai atrapalhar quem ainda não assistiu, quando ele encontra uma personagem lá, ele sente algo diferente, mas ele não sabe identificar o que é esse algo, ele só sente sabe, como um boom, assim, e assim, quem tá assistindo sabe que ele se apaixonou, mas ele mesmo não consegue perceber que sentimento é aquele, porque é algo novo, que ele nunca sentiu na vida anterior dele, né, o que é bem diferente de Mushoku Tensei, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tema polêmico, né, de um cara que apesar de estar no corpo de criança já tem uma maturidade. O Arthur, ele passou pela mesma situação. O Arthur, na verdade, é um rei velho e tá no corpo de uma criança, e você vê a diferença de tratativa entre o Rudeus e entre o Arthur. Mas assim, eu achei muito legal, voltando ao tema aqui, né, muito bacana ele não ser um pervertido, ele tem uma maturidade assim, emocional muito grande, ele tem um foco muito legal, e assim, ele não age como um adolescente hormonado, né, mesmo estando cercado de potenciais interesses românticos, ele não se deixa levar. E isso faz sentido, porque ele carrega uma bagagem de uma vida
inteira como rei, alguém que já experimentou poder, respeito, perdas e até solidão. Esse passado misterioso, onde ele era uma figura temida e respeitada, instiga muito, sem brincadeira. Eu quero saber mais sobre quem foi o Rei Grey, né? Apesar de ele estar vivendo uma nova vida, eu queria muito saber quem foi ele. Por que ele renasceu, que tipo de decisões duras ele precisou tomar, e será que essa segunda chance será usada para repetir os erros ou para superá-los? Essa profundidade potencial dá à história uma camada que a maioria dos isekais simplesmente ignora. E é por isso que, apesar dos clichês, The Beginning After the End ainda consegue manter o interesse de muita gente, inclusive meu, galera, sem brincadeira. Então assim, o anime não é um anime ruim, tá? Eu achei ele muito bacana, ele quebrou uns clichês assim muito legais. Fazia tempo que eu não via quebrar em animes assim, isekais. Ele tem um início envolvente, uma boa premissa e um protagonista que foge em partes, tá? Em partes de um clichê total. Ele tem alguns clichês, mas não todos, né? Ele cai em algumas armadilhas do gênero isekai, né? Falta um desafio real, falta um antagonista, falta uma consequência, né? Se você gosta de isekais mais leve, com foco em desenvolvimento pessoal e pouco drama, talvez esse anime possa te surpreender bastante. Mas se você espera uma história com impacto, dor, dilemas, morais e crescimento com sacrifício, então talvez esse anime fique um pouco abaixo da sua expectativa. E eu quero saber de você. Você acha que esse anime se perdeu nos clichês ou ainda tem chance de entregar algo memorável? Comenta aqui embaixo pra gente debater. E se você faz parte dos 11% que assistem meus vídeos até o final, né, e curte esse tipo de análise mais filosófica e política de animes, já deixa o like, se inscreve no canal e confere o meu e-book exclusivo aí, Anime e Política. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. E aí vai a pergunta pros 11% que são típica desse canal. Se você fosse um rei poderoso e renascesse num novo mundo, você ia querer voltar a ser rei ou você ia querer uma vida mais tranquila? Deixa aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um grande abraço e até a próxima.